O Elon Musk está cumprindo profecias bíblicas. O que tem a ver profecia bíblica? Seja mais claro. Vou contar uma história que eu sempre conto, mas eu vou tentar contá-la de uma forma bem rápida e dinâmica. Nos anos 80, o problema do mundo era a falta de comida. Como é que resolve? Produz mais comida. Hoje o problema não é a falta de comida, é o excesso de comida. Hoje o problema é o excesso de comida. Ué, Daniel, mas tem gente que não tem acesso à comida. Sim, mas eles inventaram uma ideia de que o grande destruidor do meio ambiente é a produção de comida, porque consome muita energia, libera muito gás carbônico através dos gases liberados pelo gado, pelos bois e vacas. Não só pelos bois e vacas, os porcos também, as aves também são consideradas hoje grandes poluidores do meio ambiente. Por isso, para salvar o mundo, e hoje já existe o lema não coma carne, salve o planeta, eles acham que quem consome carne está financiando o agronegócio e está, por consequente, ou por conseguinte, financiando a destruição do planeta Terra. Então o novo vilão do mundo no reino animal são os gados e as galinhas e os porcos, que são alimento da maioria da população global, e quem consome isso, quem patrocina, quem financia, quem paga. Então eles tiveram a ideia de salvar o mundo desencorajando as pessoas de comer carne, por isso tanto incentivaram o veganismo, entre outras coisas. Só que não deu certo, porque as pessoas não foram convencidas pela propaganda. Então eles decidiram multar quem compra carne. Só que multar é uma palavra muito pesada, eles precisam de um eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é você amenizar o peso de uma ideia, tornar ela mais light, né? Eu não sei se você lembra aquele blindado que o sistema de segurança do Rio de Janeiro usa, que tinha um apelido de Caveirão. O pessoal falou, não, Caveirão é um nome ruim, vamos dar um nome mais legal. Aí inventaram o nome o Pacificador, né? Isso é um eufemismo, né? Em vez de você falar a pessoa morreu, você fala, não, ela nos deixou, né? Isso é eufemismo. Então, quando eles falaram a gente vai precisar multar quem come carne e financia a destruição do mundo, do aquecimento global, eles falaram, algum esperto falou, não, multar não, vamos chamar essa multa de crédito de carbono. Não é que ele foi multado, é que ele consumiu todo o seu crédito. Então, o plano é dar para as pessoas uma determinada quantidade de créditos de carbono, e essa pessoa, se ela consumir todo o seu crédito de carbono anual ou mensal, ela é multada. Aí sim ela é multada, né? Só que não vamos falar multar, ela vai ter que pagar um adicional. Vamos supor que você gastou seu crédito de carbono do mês, mas você quer comprar mais carne para comer. Você vai pagar o valor da carne mais um adicional de 20%, ok? Porque você já consumiu o seu crédito de carbono. Se você já andou muito de carro aí pela cidade, não vai poder andar tanto, né? Você sabe que a cidade lá de Oxford, no Reino Unido, já tem um controle de quem entra e sai da cidade, eles marcam quanto que o cara emitiu de carbono. Chega um ponto que o cara pega o carro e vai sair da cidade, ele fala, opa, você não pode sair com o carro não. A pé você pode, tá? O conceito de compreensão e dá origem ao conceito de representação. Olha que interessante. Ideia, representação e compreensão. O que significa isso? Porque você pergunta para alguém assim, verstehen Sie Deutsch? Você compreende o alemão? Aí você pode falar, ja, ich verstehe Deutsch, aber nicht sehr gut. Sim, eu compreendo o alemão, mas não muito bem. Ou você pode falar, nein, ich verstehe keine Deutsch, né? Eu não sei nada de alemão. É claro que se você falar isso, você já precisa saber alguma coisa, né? Então, olha que interessante, só analisando o título do livro, você percebe que ideia, compreensão e representação é tudo a mesma coisa. Em alemão é a mesma palavra. Vorstellung, né? O que significa isso? Para você compreender o mundo, você tem que fazer do mundo uma ideia. E essa ideia que você faz do mundo é uma representação do mundo. O que é representação? É você ter o mundo apresentado a você e você reapresentar isso para o teu cérebro e criar uma ideia do mundo. Ou seja, a ideia que você tem do mundo não necessariamente é o que o mundo é. A ideia que você tem da sua vida não é necessariamente o que sua vida é. A ideia que você tem de Deus não é necessariamente o que Deus é. Nós, que segundo Schopenhauer, somos animais metafísicos, ele vai desenvolver essa ideia, ele propõe uma nova antropologia filosófica do que é o homem. É um animal racional, um zoon logikon, né? Como Aristóteles escreveu em grego, ou ele é um animal metafísico? Por que um animal metafísico? Você poderia perguntar para Schopenhauer.
Schopenhauer, por que você está dizendo que o homem é um animal metafísico? Aí ele responderia, porque o homem precisa dar sentido a tudo que ele está ao seu redor. Ele precisa entender o mundo, ele precisa compreender. Um mundo sem sentido é a destruição da vida humana. Aí a gente vê isso num outro livro que é o marco da história da humanidade, que é o Processo do Kafka. No Processo do Kafka, o Joseph K., quando ele está encarcerado, os seus algozes dão a ele tarefas sem sentido. Como assim tarefas sem sentido? Ó, agora você vai trabalhos forçados. Pega esse carrinho, bote areia no carrinho, leve para o outro lado do pátio. Aí ele leva. Aí ele fala, agora joga toda a areia no chão. Aí ele joga areia no chão. Agora bota a areia de volta no carrinho. Ele bota a areia de volta no carrinho. Agora leva a areia de volta para o local original. O cara fala, mas qual o sentido disso? Quando o cara perguntava para o algoz qual é o sentido dessa tarefa sem sentido, ele levava os cascudos. Então, qual era o objetivo disso? Destruir a alma da pessoa. Porque se a vida perde sentido, se o mundo perde sentido, a vida também perde. Então, o homem, segundo Schopenhauer, é um animal metafísico porque o homem precisa que o mundo faça sentido. Se o mundo fica nonsense, fica sem sentido, a vida também perde sentido.